tudo é indenização. Nesse vídeo, a gente vai desconstruir algumas discussões que a gente tem na prática sobre a classificação de despesas, sobretudo de contratos vencidos. Solta a vinheta, Digão! É muito comum nessa experiência do setor público eu receber um questionamento. Vitor, o contrato venceu e a gente já classifica corretamente tudo como indenização. E eu digo para vocês com muita tranquilidade, é um grandíssimo equívoco. Você já ouviu falar na portaria 163 da Secretaria do Tesouro Nacional, aquela que trata de todas aquelas classificações por natureza da despesa. E temos o elemento 92, que é o DEA, despesas esses anteriores, tem o elemento 93, que é a indenização e restituições, obviamente excluindo, excetuando as restituições trabalhistas. Extremamente incômodo porque a gente diz que a classificação de contratos vencidos é uma restituição, porque eu não preciso, ou melhor, é uma indenização, porque eu não preciso me desgastar para fazer a classificação da despesa. Lamento. Tecnicamente, isso é um grande equívoco. Quando você conhece, obviamente, o objeto do gasto, quando na sua grande maioria das vezes, o elemento é um elemento específico. Então, por exemplo, digamos que houve a contratação de um serviço de limpeza urbana. Ok, foi assinado o contrato e simplesmente o contrato venceu. O contrato venceu, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a entidade foi passando, até que um dia lembrou, opa, nós não fizemos o aditivo do contrato e agora? O fornecedor, isso já está muito claro, em relação à falta do controle da entidade, não vai deixar de receber, nós sabemos disso. E isso é uma temática vencida. Mas como eu vou classificar essa despesa se o contrato já venceu? E aí sempre vem um doutor e diz: elemento 93, não já sabe? Meus amigos e minhas amigas, isso é um grande equívoco. O objeto do gasto já lá está definido e, portanto, o elemento contratual que foi por uma impropriedade executado, ou melhor, foi concluído e o serviço continuou sendo prestado, não irá ser um referencial para a classificação orçamentária da despesa. Então, nesse caso, por exemplo, se eu tenho um serviço de terceira pessoa jurídica, por exemplo, o elemento de despesa é o 39, não o 93, como a gente tem ouvido muito na prática. E alguém pode perguntar, mas Vitor, isso foi pago no exercício seguinte, houve o fato gerador no período X e no período seguinte, no ano seguinte, houve um empenho, houve a execução orçamentária da despesa, porque no passado não houvera. A história aí já é outra. A gente sabe que o artigo 37 da Lei 4.320 conceitua lá a despesa desses anteriores DEA e neste caso, como o fato gerador aconteceu, não houve execução orçamentária, no exercício seguinte é DEA, despesa desses anteriores. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando despesas cujo fato gerador aconteceu no exercício, houve o descumprimento do requisito contratual. Quando eu falo descumprimento, porque aquele ou aquela que deveria fiscalizar o contrário, deveria observar a sua vigência, não observou, e no momento que eu vou fazer a execução da despesa, o pagamento, e é muito comum dizer, olha, esqueça o que foi empenhado e agora, porque eu paguei fora da vigência contratual, porque o serviço foi prestado, eu vou dizer que é DEA. Meus amigos e minhas amigas, é um grande equívoco. Eu vou pagar, normalmente isso é indenização. Não, o elemento específico deve ser reclamado, deve ser executado. Eu me lembrei até um caso muito interessante, que tem um gestor lá na França, não vou dizer o município, que chegou nos seus demonstrativos, chegou a controladora e o contador apresentou o relatório e ele fez a pergunta: quem é essa tal de DEA que tem tanta despesa empenhada no nome dela? A despesa desses anteriores estava lá DEA e ele pensou que fosse uma pessoa. Mas tudo bem, brincadeiras à parte, a gente precisa ter claramente as despesas que são classificadas como indenização, o que é o elemento de despesa específico, porque predomina, e o que é DEA, despesas desses anteriores. Não podemos confundir esses institutos. Então imagine que um fornecedor, por exemplo, tenha ingressado com ação na justiça por inadimplemento da administração e a administração pública foi obrigado a indenizar por um descumprimento, ou melhor,
por um descumprimento de um requisito contratual, onde o poder público, em algum momento, descumpriu algum elemento que ali estava pactuado. Então, algo que transcende o objeto que estava sendo executado e a administração pública teria, neste caso, o dever de indenizar. Aí é outra coisa. Elemento 93, indenização. Então, nós poderíamos aqui citar muitos exemplos de indenização, despesas anteriores e o objeto específico, o elemento de despesa específico. Este que deve predominar. Então, eu quero fazer o convite, você que trabalha na atuação de contratos, você que trabalha no controle, você que trabalha na contabilidade, a turma da área de execução orçamentária e da área jurídica também. O elemento de despesa específico é aquele que predomina na realidade, onde a indicação tem sido indenização, porque é muito simples, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus e até a próxima. Esse é a Chefe. Audio Jungle.